Gol GTS é um dos esportivos que eu mais gosto em toda a história. Quando a gente fala de esportivos dos anos 80 aqui no Brasil, começou a história com o Gol GT, e na sequência em 87 veio o Gol GTS. Carburação em corpo duplo, comando mais bravo, enfim, ele tinha vários diferenciais que faziam a diferença na hora de acelerar, com 99 cavalos declarados, pela Volkswagen. De qualquer forma, é um carro que marcou época. A gente grava, não tinha ainda andado no GTS dessa primeira fase quadrada, a gente andou na fase posterior, e um 94, belo carro, aliás, com roda BBS na época. Esse exemplar que a gente vai conhecer hoje é de 1990, numa cor muito bonita também, uma cor marcante da Volkswagen nos anos, finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90. Enfim, é um carro muito legal e com aquele ronco inesquecível do escapamento Cadron. Saudações pessoal, mais uma vez aqui em Pedreira, gravando com o pessoal do Garagem 75. Olha só, hoje falaremos de outro carro, vocês viram já no Instagram, sensacional, é o meu preferido, Gol GTS 1.8, setor GTS 1.8, claro, mas 1990. Eu já comentei que eu gosto mais do Gol GTS do que do GTI, nas impressões daqui a pouquinho ao volante eu vou comentar por quê, Ele é um esportivo feito à moda antiga, Isso realmente dá gosto. Esse exemplar de 1990, essa cor verde cantareira, belíssima, aliás. Tem umas cores que chamam a atenção. Eu gostava de um vinho também que tinha nessa época. Essa linhagem começou lá em 84, Gol GT. A Volkswagen já vinha com o Passat TS e depois GTS Pointer, fantástico. E com o Gol GTS nós demos um passo a mais, Então o Gol GT evoluiu para o GTS em 87. Passamos a ter aí um facelift e um detalhe interessante, faróis de neblina embaixo integrados no para-choque, os faróis de milha aqui. Uma coisa interessante também dessa época foi que houve uma mudança na Ford com o Escort MK4, então as marcas aí, a concorrência sempre se atualizando. E essa atualização eu gosto bastante. Depois veio a frente chamada de chinesinha também, que é bastante famosa, O pessoal gosta muito, mas essa aqui eu acho mais legal, particularmente essa primeira modificação, bem quadradinho, eu acho fantástico. Rodas pingo d'água, que haviam chegado com o Gol GTI, 8889, e o que eu acho legal do GTS, o esportivo dos anos 80, 90, é que eles traziam, você vê de longe que era um carro esportivo. Hoje em dia, as marcas, eu costumo dizer nas matérias de sábado, elas querem agradar todo mundo, agradar o público, e não diferenciam muito as versões, é um detalhe ou outro. Tem carros que sim, alguns modelos, mas alguns não. Então o GTS trazia, já mostrava que veio a distância, roda pingo d'água, esse borrachão lateral, os detalhes em vermelho, GTS na coluna B, e aqui na parte traseira, outros detalhes que fazem a diferença. Esse aerofólio preto, e aqui uma observação importante, as lanternas laranja, que é uma coisa que na época muita gente punha fumê por conta do Gol GTI, mas eu sempre gostei mais do laranja e é o original, Muita gente punha fumê por causa do Gol GTI, mas hoje em dia eles estão voltando os laranjas. Você vê vários GTS com laranja, porque aliás é o padrão original da marca. E aqui o escape Cadron clássico que a gente gosta de ouvir. Esse exemplar de 1990, ele traz aí detalhes do banco recaro. Essa padronagem do GTS mudou também, na década de 90, mudaria depois. E olha só, volante 4 bolas, clássico demais. E já nós temos o painel satélite que fez fama, foi exportado no Voyage Fox e tal. Uma das coisas que eu sempre gostei, parece uma bolinha de golfe, essa bolinha de câmbio, o pomo de câmbio. E aí toca-fitas, porta-fita, enfim. Vamos andar agora para falar
das características e por que eu gosto mais do GTS do que do GTI. Vamos lá. Uma das horas mais divertidas. Essas luzes espia da Volkswagen da época são muito legais. Esse carro é etanol, né? Álcool na época. E olha o som do cadrão. Cara, isso era estimulante, você imagina, você já saía de casa ouvindo esse som, né? Mas uma coisa interessante, inicialmente, para falar sobre essa linhagem esportiva, né? Eu já apresentei, falei do Gol GT e falei aí da linhagem, né? Ou seja, essa esportividade Volkswagen que começou, se a gente for ver a raiz, olha, cara, dirija um Gol GTS quando puder, porque, meu, é um carro muito legal de andar. Então essa linhagem esportiva começou lá na Europa com o Golf GTI, depois chegou aqui com o Passat TS, e a gente também, esse lugar é bom para andar, eu ainda estou descobrindo caminhos, é muito legal. E na década de 80 com o Gol GT, então isso começou com o Gol GT e foi evoluindo. Agora, a grande questão, justamente que eu ia comentar com vocês, por que eu gosto mais do GTS do que do GTI, porque o Gol GTS, ele é um esportivo feito à moda antiga, ou seja, nós temos aqui um motor de 1,8 litro com um comando de válvulas mais bravo e também com um carburador, que é a carburação de corpo duplo, ou seja, ele é um carro que ele traz essa característica de diferencial em relação a um CL ou a um GL da época. Cara, eu adoro esse som de motor AP, especialmente nesses casos, né? Nós temos aqui o segundo estágio da carburação, e por isso que é mais legal dirigir um Gol GTS do que um Gol GTI. Gosto muito do Gol GTI também, claro, é um Gol com motor 2 litros, mas ele não é um carro que traz essa pegada. É isso aqui, meus amigos, é isso que eu tô falando. Um Gol GTS, quando você acelera e tem esse segundo estágio, é fantástico, cara. É uma dirigibilidade muito mais rica e a sensação de esportividade também. Eu acho que são coisas que se explicam acelerando, dirigindo. Enfim, quando você tem a oportunidade de dirigir você percebe que eles são carros diferentes por conta disso, né? Apesar de gostar muito também da ideia e da proposta do GTI. O Gol GTS então em 97 teve o facelift e ele ficou até 91. Esse carro é 1990, ou seja, na sequência nós já tivemos a frente chinesinha. Cara, uma delícia. Tivemos a frente chinesinha e daí depois em 94, final de 94 mais ou menos, ele mudaria para o bolinha. Mas para mim particularmente, esse é o GTS mais legal, o primeiro GTS, né, que foi de 87. Uma delícia. 87 a 91, né, praticamente. São carros que tem uma dinâmica de condução legal, você sente que está dirigindo um carro esportivo.
volante 4 bolas, esse painel satélite também, que era um baita charme na época. Facilitava muito a ergonomia, né, para você mexer no painel e ele acionar o que você precisasse acionar. Ou seja, para mim é o GTS definitivo. Logicamente, como eu sempre falo, cada um tem o seu gosto, a sua escolha. E se eu um dia for ter um GTS, provavelmente vou procurar um carro desse. A gente sabe que carro antigo, nem sempre a gente consegue encontrar exatamente o que a gente procura. Mas esse aqui pra mim tá na medida. Ah, cara, que delícia de carro. Bom de guiar. E esse carro não tem ar-condicionado, que, como você sabe, da Volkswagen era tudo opcional, né? Mas também, cara, pra falar a verdade, meu, incrível. Cara, é um sentimento de esportividade da época, você se colocar em 87 um carro desse, que é muito bacana. E é isso aí, eu vou dar mais uma voltinha aqui, que essas ruas são uma beleza, hein? Cara, é fantástico. Obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço, nos falamos. Até mais, pessoal. O asfalto aqui, hein? Muito bom. Excelente mesmo. Até mais, tchau, tchau.